Bom dia, queridos irmãos. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do nosso estudo de ontem, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Este capítulo representa um marco de grande importância na história da igreja. Trata-se do início da evangelização e missão entre os gentios, ou seja, entre os não-judeus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou que mediante o derramamento do Espírito Santo, o Evangelho seria anunciado até os confins da terra. Mas na realidade, os apóstolos quase não saíram de Jerusalém. Mas Deus age. Primeiro, da África veio o eunuco para ser evangelizado e levar a Cristo para seu país. Depois, as perseguições tiraram os cristãos à força de Jerusalém, que levaram a fé cristã para as mais diversas cidades e nações. E por fim, Jesus alcança e transforma o Saulo e faz dele o apóstolo para os gentios. No capítulo 10, conhecemos Cornélio, romano que havia aderido à fé dos judeus. Ele levava uma vida exemplar, era piedoso, um homem de oração, e que também ajudava muitos necessitados. Ele recebe a visita de um anjo do Senhor que lhe manda buscar o apóstolo Pedro em Jope para trazer uma mensagem para ele. Ele envia 3 pessoas para convidar Pedro e reúne sua família e seus amigos para ouvir a Pedro. Eles aceitam a pregação de Pedro, que apresenta Jesus como Salvador. E o inusitado acontece. O Espírito Santo desce sobre eles com manifestação de louvor, adoração e línguas estranhas. Cornélio tinha ótimas qualidades e até acreditava em Deus, mas Deus tinha muito mais para oferecer a Cornélio, a salvação através de Jesus. Na segunda parte do estudo, nós refletimos sobre a experiência vivida por Pedro. Deus quer prepará-lo para ser instrumento na missão entre os povos. Ele precisa ser liberto do seu condicionamento religioso judaico. Não só os alimentos descritos em Levítico 11 eram impuros para os judeus, mas todos os não-judeus eram considerados impuros. Por isso, o contato era o mínimo possível. Mas Jesus veio limpar e salvar o impuro. Em Cristo, nós todos somos salvos e tornamos iguais, irmãos e também filhos de Deus. Antes de Paulo ser enviado para esta missão, os 12 apóstolos precisam ser preparados para pelo menos aceitar esta realidade, e Pedro, como líder do grupo dos apóstolos, é escolhido para ser preparado e depois preparar os demais. O cristianismo não é um movimento nacional ou internacional, ele é universal. Não pode e não deve ter limites étnicos, geográficos, raciais, sociais e culturais. Nisto consiste o verdadeiro ecumenismo. Sempre de novo encontra-se pessoas que acham que o ecumenismo é a união de todas as religiões, mas isso não é verdade. O verdadeiro ecumenismo é a obra de Deus e acontece onde Jesus é aceito como Senhor e Salvador, independente das diferenças que há entre as pessoas de diferentes culturas e povos. Concluímos em nosso estudo que precisamos deixar de pensar que só serão salvos quem for igual a nós e tiver os mesmos pensamentos, gostos e atitudes determinados pela nossa cultura. Nós temos a atitude de nos afastar de quem é diferente, mas não devemos fazer isso. Devemos ir em direção a todas as pessoas com amor e não somente aquelas que nós gostamos mais. Temos muitos preconceitos culturais, nos sentimos mais seguros cercados de pessoas que pensam como a gente e são parecidas conosco. Devemos estar alicerçados na palavra, quanto aos comportamentos de pessoas que nasceram de novo. Mas precisamos entender que as pessoas têm costumes e comportamentos diferentes e também há pessoas que não nasceram de novo e que precisam. E para aceitarmos a presença de outras pessoas, precisamos entendê-las. O estudo foi muito bom. Este é um pequeno resumo. Participe na semana que vem, quando vamos estudar o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Fiquem todos com Deus. Amém.